Bom dia, alunos do segundo ano. Aqui quem fala é o professor Marcão. Quero desejar a vocês um excelente retorno, que todos nós possamos conseguir desenvolver na medida do possível o melhor trabalho. Bom, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um novo assunto que nós vamos tratar agora no terceiro bimestre, que é a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial ela é um fenômeno que aconteceu em 3 etapas, que a história denomina como Primeira Revolução, Segunda Revolução e Terceira Revolução Industrial, que nós vamos tratar bem rapidinho nesse vídeo. Então ela é um período de grande desenvolvimento tecnológico e tem seu início na Inglaterra em meados do século XVIII, como a gente vai ver rapidinho aqui nesse vídeo. E é um período que causou grandes transformações no mundo, seja ela no que diz respeito à paisagem, como também a questão da natureza, ao desenvolvimento das cidades, às relações de trabalho, enfim. Todas essas questões foram extremamente modificadas devido ao processo de Revolução Industrial. E esse processo, como a gente viu pelo slide anterior, ele surge na Inglaterra. E por que ele surgiu na Inglaterra? Bom, um dos primeiros motivos é a posição geográfica da Inglaterra, como a gente pode ver no mapa. Aqui onde eu estou passando o mouse, na região aqui que a gente vê conhecido como Reino Unido, onde está a Inglaterra. Como você pode ver, a Inglaterra é uma ilha e tem uma posição estratégica interessante. Por ser uma ilha, pode escoar toda a sua produção industrial de forma bem mais facilitada em relação, por exemplo, a países como a Alemanha, que só tem uma saída para o mar, como a gente pode ver aqui no mapa. A Inglaterra não, tem acesso ao mar por todos os lados. Bom, o segundo motivo para a Revolução Industrial ter começado na Inglaterra foi a Revolução Gloriosa, que levou ao poder, ao topo, uma nova classe social conhecida como burguesia. E a Revolução Gloriosa ela aconteceu em 1688 e ela consolidou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra. Com isso, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento e nem da Constituição. No caso da Inglaterra, da Declaração de Direitos, a Bill of Rights. Assim, a burguesia conseguiu consolidar-se enquanto classe e governar de maneira a atender aos seus interesses econômicos. Um acontecimento fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês deu-se no meio das 2 revoluções do século XVII citadas acima. Em 1651, Oliver Cromwell decretou os Atos de Navegação, lei que decretava que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas. E essa lei, os Atos de Navegação, fizeram com que a burguesia acumulasse muitas riquezas. Então, esse acúmulo de capital, esse acúmulo de riqueza, vai ser destinado para as indústrias que vão começar a surgir ali a partir de meados do século XVIII. Outro fator importante para que ocorresse a Revolução Industrial foi a Lei dos Cercamentos. O que foi a Lei dos Cercamentos? A partir ali da Revolução Gloriosa, o governo inglês ele passa a cercar as terras comunitárias que existiam desde o período feudal. Essas terras eram utilizadas pelos camponeses de forma comunitária. E o que o governo inglês fez? O governo inglês cercou essas terras, expulsou esses camponeses desses locais e essas terras passaram a ser utilizadas para a formação de pastos, onde ovelhas eram criadas. E essas ovelhas depois foram destinadas à primeira indústria
a se desenvolver de maneira mais organizada na Inglaterra, que é a indústria têxtil. Então essas ovelhas eram tosquiadas e o pelo delas era transformado em tecido. Esses camponeses que foram expulsos de suas terras, eles começaram a ir para as cidades e eles vão formar mão de obra barata para essas primeiras indústrias. Outro fator que é importante para que a Revolução Industrial começasse na Inglaterra foi o surgimento da máquina a vapor, que foi aprimorada por um inglês chamado James Watt. A máquina a vapor, ela foi utilizada nessas primeiras indústrias e a Inglaterra, ela era um país que tinha grandes reservas de carvão mineral que fazia com que essas máquinas a vapor funcionassem. Bom, então a partir do momento que ocorre a Revolução Industrial, o trabalho vai ser modificado. E aí o trabalhador ele passa a desenvolver o seu trabalho de forma diferente. No slide de baixo aqui, a gente vê um exemplo de como era produzido o tecido. Ele era produzido de forma artesanal, que a gente vê uma máquina de fiar e a pessoa que produzia o tecido, ela dominava todo o processo de produção, desde a questão de pegar o algodão, transformar em tecido, até mesmo de fazer a roupa. Bom, já no modo de produção industrial, ou seja, manufatura, porque o artesanal era chamado de manufatureiro ou manufatura, e o industrial passou a se chamar de manufatura. O trabalhador, ele só domina uma parte do processo de produção. Nesse outro slide aqui, a gente está vendo que é um slide retirado de um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, brilhante Charlie Chaplin, que produziu esse filme no ano de 1936, e ele mostra uma linha de produção de uma fábrica aqui nessa cena. Aqui o Charlie Chaplin, ele está apertando portas, do lado dele, o parceiro dele de serviço está martelando uma peça, a mesma peça que passou pela mão do Charlie Chaplin, agora passa pela mão do parceiro de serviço dele, e assim sucessivamente. Então, a partir desse momento, a partir da produção industrial, o trabalhador agora não domina todo o processo de produção, ele domina apenas uma parte do processo de produção, o que vai fazer com que ele se torne um trabalhador alienado, ou seja, ele só conhece uma parte do processo de produção de determinado produto, diferentemente do período do artesanato, onde esse trabalhador ele produzia todo o produto, né? Exemplo, se ele fosse produzir uma mesa, ele produziria desde adquirir a matéria-prima para produzir a mesa, passando pela construção do projeto, pelo acabamento e pela venda. Já no processo industrial, ele faria apenas uma parte dessa mesa. Aí aqui, nesse slide, a gente vê o primeiro trabalhador aqui dizendo que vai se aposentar e depois de 30 anos ele vai descobrir o que ele produzia nessa fábrica. Bom, as fases da Revolução. A primeira fase vai de 1760 a 1850, ela acontece na Inglaterra. A principal fonte de energia das indústrias era o carvão. As principais características: o homem agora produz energia através do carvão para fazer com que as máquinas se movimentassem a vapor, ou também com a força do vento, e ainda a energia hidráulica, que é retirada da água, energia elétrica retirada da água. A substituição da produção artesanal pela manufatura, que nós vimos no slide anterior, e novas relações de trabalho, porque no período artesanal
muitas vezes eu era o meu próprio patrão, ou seja, eu trabalhava de maneira autônoma, ao passo que agora, quando surge a fábrica, agora eu trabalho para um patrão. E detalhe, quando surge a Revolução Industrial, os trabalhadores eles vão trabalhar em condições péssimas, com péssimos salários, trabalhando 16 horas por dia, sem férias, sem descanso semanal e nas piores condições possíveis. A gente vai trabalhar isso em outras aulas. O aumento da oferta de produtos, porque o tempo de produção ele foi diminuído e por conta disso os produtos eles aumentaram no mercado. E três grandes invenções desse período foi a locomotiva, que a gente vê no slide, a máquina a vapor e o telégrafo. A segunda fase da Revolução ela vai de meados do século XIX a meados do século XX. Ocorre na Europa, ela sai da Inglaterra e se expande pela Europa, Estados Unidos e Japão. A fonte de energia que surge nesse momento é o petróleo. As principais características: aperfeiçoamento das tecnologias já existentes, surge o motor a combustão, é utilizada de maneira mais abrangente a eletricidade e o ferro passa a ser substituído pelo aço. É nesse período que surge o carro, é utilizada a borracha para fazer pneus no primeiro momento, depois com o grande número de carros no mercado, essa borracha é cada vez mais utilizada, entre outros grandes inventos que surgem nesse período aí, que a gente vai trabalhar depois. E a terceira fase, que é o que nós vivemos hoje, vai de meados do século XX até os dias atuais. É um momento em que a Revolução Industrial pode ser considerada global, pois alcançou o mundo. É um período de revolução também, conhecido também como Revolução Tecno-Científica. Tem como características a biotecnologia, a robótica, avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica e transportes. Então é um período que as comunicações elas são muito rápidas. Nós temos, por exemplo, a internet, o transporte, os meios de transporte avançaram muito, então hoje você consegue atravessar o Oceano Atlântico em poucas horas, ao passo que no século XVIII você levava 3 meses para fazer esse percurso. E quais são as consequências da Revolução Industrial? Bom, em primeiro momento as relações do ser humano com a natureza elas se modificam, porque a partir da Revolução Industrial, como a gente pode ver nesse slide aí, com vários quadrinhos, o ser humano começa a transformar as paisagens. Então, aquilo que estava lá nativo, como por exemplo a floresta lá do primeiro quadro, vai se transformar no futuro em uma cidade, porque esse processo de revolução industrial vai fazer com que a natureza vá sendo modificada. Então ocorre uma rápida urbanização dos primeiros centros industrializados. Aqui na imagem a gente vê a cidade de São Paulo, aqui no Brasil. Então ocorre um processo de urbanização muito grande, haja vista as indústrias estarem nas cidades, então muita gente se desloca para esses centros. Ocorre também um processo de poluição extremo, como nunca o ser humano havia realizado a partir de meados do século XVIII. Então a degradação ambiental ela cresce muito e as relações de consumo de produtos elas mudam também. Então agora você tem grandes corporações, grandes multinacionais e o ser humano agora vive muitas vezes escravo de marcas. Então o ser humano começa a trabalhar para consumir esses produtos e muitas vezes o ser humano ele acredita que só vai ser feliz se conseguir possuir algum desses produtos, certo? Então esse vídeo é para apresentar esse tema da Revolução Industrial, ok?
Vou deixar uma atividade para que vocês resolvam, e qualquer dúvida pode chamar no grupo. Espero que vocês tenham, como eu disse, um excelente retorno e que a gente consiga concluir bem esse ano aí de 2020. Um abraço e até mais.